Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim fazer o wrap-up do mês de junho. Então vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li durante esse mês de junho. E então, bora começar. Eu acabei não lendo tanto quanto eu queria, na verdade eu li muito pouco. Eu li apenas 3 livros, infelizmente. Mas é porque assim, eu li 2 livros, quando eu terminei de ler 2 livros no mês. E aí quando eu fui buscar assim pra ler o terceiro, não sei o que me deu, mas comecei a entrar numa ressaca literária, tipo, qualquer livro que eu pegava, eu não conseguia dar continuidade, eu lia poucas páginas e depois parava, e eu tava assistindo muita série, então isso acabou fazendo com que eu lesse muito pouco. Mas os 3 livros que eu li foram livros que eu gostei muito e me diverti muito lendo eles. Então foi isso, então vou mostrar pra vocês agora o que eu li. Eu acabei não lendo o livro que caiu na TBR, que foi o Vicious, da V.A. Schwab. Não foi nem porque eu tava chato, mas como eu tava nessa ressaca, fui ler o livro em inglês, acabou que eu não, sei lá, não tava dando continuidade, ainda mais em inglês, que eu leio um pouquinho mais devagar do que português. Então eu decidi não ler. E talvez eu leia esse mês, mas não sei. E inclusive eu acho que eu vou dar uma parada na TBR, porque ultimamente eu tô assim tirando e eu acabo não lendo o livro que saiu. Então é porque eu também, eu sou muito assim, tipo, eu falo, vou ler esse livro esse mês. Mas quando eu vou realmente pegar o livro, eu acabo, a maioria das vezes eu troco. Eu acabo não estando no clima, então eu vou dar uma parada. Talvez mais pra frente do canal eu volte, mas por enquanto eu vou dar uma parada nessa TBR. O primeiro livro que eu li esse mês foi o Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Esse livro aqui, ele vai ser transformado em um filme, quer dizer, ele na verdade já saiu aqui no Brasil. E só que o problema é que eu ia até fazer uma resenha do filme, uma crítica do filme, só que o problema foi que não veio pra minha cidade. Não sei por que motivo não veio. Ainda não achei na internet, então vou ter que esperar um tempo. E eu tava muito ansioso pra assistir, mas enfim, né. O livro eu não vou falar muito porque eu já fiz uma resenha falando só dele, a minha opinião e a sinopse dele. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima pra vocês conferirem. Mas basicamente esse livro vai contar a história da Libby Day. Ela vai contar a história dela. O que aconteceu com ela foi que quando ela tinha 7 anos, ela viu a família dela ser assassinada. E ela sempre culpou, desde aquela época, ela falou pros policiais que foi o irmão dela. Mas alguns anos depois, quando ela agora já tá adulta, que é o que a gente acompanha ela, de repente ela acaba ficando muito famosa por conta desse assassinato. E só que agora, assim, tipo, ela foi chamada pra fazer várias coisas, ganhou dinheiro. Só que agora tá acabando esse dinheiro dela. E um certo dia um cara manda uma carta pra ela e fala que ele é de um chamado The Kill Club. E nesse clube eles basicamente gostam de ficar revendo esses casos que ou já foram fechados, ou enfim, eles ficam revendo esses casos e tentam achar outra alternativa para a solução deles, enfim. E eles acabam chamando ela, e ela vai assim porque tipo, ela quer dinheiro e eles iam pagar ela, e ela vai. Só que a partir de lá, ela acaba, as pessoas falam que não foi o irmão dela que assassinou, ela fala que foi, etc. Só que a partir daí ela começa a realmente pensar o que realmente aconteceu naquela noite. Então é basicamente essa a história, vai se desenrolar assim. Eu gostei muito desse livro, eu amei. Eu dei, se eu não me engano, 4 estrelas de 5 estrelas. É o segundo livro que eu leio da Gillian Flynn. Eu tô lendo em ordem de publicação, porque eu já li o primeiro que ela já publicou, que foi Objetos Cortantes, que tem resenha aqui. Vou deixar o link também aqui embaixo. E esse é o segundo que ela também já escreveu. O terceiro é o Garoto Exemplar, que eu quero muito ler. Mas esse daqui eu amei, deu pra ver uma grande evolução da escrita dela do primeiro livro pra esse. E também da grande, assim, a história ficou muito mais complexa se a gente for comparar com a história do primeiro. Ela pensou muito mais no exatamente o que ela estava escrevendo, assim. Não que o primeiro fosse ruim, eu gostei muito, mas eu acho que a história em si, o que ela bolou é muito mais complexo e muito assim mais bem pensado. Tanto que tem algumas coisas no início que quando você lê você passa despercebido, mas quando você lê o final você vê que tinha uma certa importância. Então eu amei, eu tô amando os livros da Gillian Flynn. Eles são um thriller psicológico, então se você tá procurando alguma coisa desse gênero, com certeza eu recomendo os livros dela. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. O segundo livro que eu li esse mês foi o Sobre a Escrita, do Stephen King. Esse livro aqui eu amei muito, um livro não ficção do Stephen King. Pra quem não conhece, ele é um autor ele escreve muitos livros. E a maioria dos livros dele são de
terror, suspense, sobrenatural e essas coisas. O livro mais famoso dele, se eu não me engano, é o Carrie a Estranha, o Iluminado. A maioria dos livros dele tem uma adaptação cinematográfica. Eu sempre quis ler muito ele, só que eu até comprei o Iluminado, na verdade tenho 2 livros dele aqui, mas por algum motivo eu ainda não li. E eu fiquei muito interessado nesse livro porque eu lembro que eu conheci ele quando a Tati Feltrin fez o vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo se vocês ainda não assistiram. Que ela leu em inglês na época. E eu fiquei muito interessado quando ela falou no vídeo. Então eu li esse livro. E como vocês podem ver, eu gostei muito do livro. Esse livro ele vai contar o processo de escrita dele. A primeira parte do livro, ele vai falar mais sobre a história de vida dele. Mas tipo, não só a vida, vai contar todas as coisas que aconteceram da vida dele que estão relacionadas com a literatura e com o processo de escrita. Então nessa primeira parte é mais a história dele. Eu gostei muito dessa primeira parte, de verdade. Foi muito legal porque, assim, o jeito que ele escreveu era como se você tivesse, assim, sentado com ele e ele estivesse te contando uma história, sabe? E é muito legal. E aqui a gente também vê, assim, todo o processo que demorou pra ele conseguir publicar um livro. E também, assim, ele passou por muita coisa difícil porque ele era muito pobre. E então ele tinha que se sustentar. E depois que ele se casou e depois teve filho, então ele tinha que ajudar a sustentar a família dele. E ele trabalhou muito pra conseguir publicar o primeiro livro dele. Então é bem legal ver essa história dele. Foi rejeitado várias vezes, desde adolescente ele mandava, ele foi rejeitado, enfim. Ver todas essas coisas, essas batalhas dele, ele passou por muita coisa mesmo. Então eu fiquei muito admirado por ele. Tem a outra parte do livro que já vai falar ele vai falar realmente do processo de escrita, ou seja, essa outra parte do livro é muito bem voltada pro pessoal que quer ser escritor. Então ele dá muitas dicas, como escrever melhor, que tipos de palavras são melhores para ser usadas, enfim, diversas dicas para escritores. Mas tipo, ele não tá falando, você tem que seguir isso, ele fala, são coisas que funcionaram para ele e que pode funcionar para você. Então tem dicas muito legais. Umas partes que ele pega até dos próprios textos dele, que eu achei bem legal. Que ele mostra assim, como eu comecei a escrever. Isso daqui tá em inglês, mas tem traduzido também. Ele mostra assim, esse foi a minha primeira coisa que eu escrevi. E aí depois ele mostra a revisada aqui, como vocês podem ver. Ele mesmo risca, ele fala o que dá certo, ele analisa essas partes. Então é muito legal e interessante. Então eu dei 5 de 5 estrelas e favoritei. Vocês precisam ler esse livro. Mesmo pra quem não quer ser escritor, também é muito legal conhecer toda essa história e essas dicas. Então eu recomendo muito esse livro. O último livro que eu li nesse mês foi o Cidade de Papel, do John Green. Esse é o primeiro livro do John Green que eu já li na minha vida. Todo mundo provavelmente já leu A Culpa das Estrelas, enfim. Mas assim, eu nunca tinha lido o John Green, porque eu acho que eu já falei aqui. Mas assim, eu nunca tive muito interesse nos livros dele, porque, pelo que eu sabia, assim, a maioria se eu não me engano todos, não sei, são do gênero de romance. Assim, eu não tenho nada contra, inclusive eu já falei em outro vídeo, mas é porque realmente não é um gênero que me atrai muito. E então por isso que eu nunca li um livro dele, mas eu já vi o filme da Culpa das Estrelas, enfim. E eu decidi pegar, mas eu já conheci o John Green mas eu já conheço o John Green por conta do canal do YouTube dele, que é muito famoso. Ele já tem esse canal, acho que, sei lá, desde quando o YouTube surgiu. É o canal dele com o irmão dele, que é o The Fine Brothers. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu amo os vídeos dele, são muito interessantes. Eles falam sobre diversos assuntos, assim, que tá acontecendo no mundo. Ele fala de literatura, cultura, tudo que você pode imaginar. E eu acho muito legal os vídeos dele, as opiniões dele. Então eu admiro muito o John Green. Só que eu nunca tinha lido o livro dele mesmo, mas enfim. E aí eu decidi ler Cidade de Papel. Eu acho que eu já tinha falado na minha TBR da maratona que eu ia ler. Eu decidi ler porque eu tinha assistido o trailer do filme, né, que vai sair agora, semana que vem. E eu tinha gostado muito do trailer, porque, enfim, pareceu uma história muito bacana. No finalzinho do mês eu li, se eu não me engano, 2 em 3 dias, porque eu li muito rápido o livro. E então eu vou contar pra vocês mais ou menos a sinopse e o que eu achei dele. Vai contar a história do Quentin. Ele é um garoto que, desde pequeno, quando ele era muito pequeno, ele sempre foi muito, assim, apaixonado por uma amiga dele, uma vizinha dele, que é a Margot.
Então, quando eles eram pequenos, eles eram bem chegados, eles eram bem amigos e ele sempre foi apaixonado por ela. Só que quando eles foram crescendo, acabou que eles se separaram, assim, eles se distanciaram, mas ele continuou apaixonado por ela. Mas ela acabou se tornando uma menina muito popular, e, enfim, ele era meio que meio nerd, assim, sabe? Meio excluído. Então eles não se falavam mais, assim, quando eles cresceram eles acabaram não se falando mais. E então, até que certo dia, né, ele tá no último ano do colégio, até que certo dia, Go entra pela janela do quarto dele de noite e fala que precisa da ajuda dele, que ela precisa de uma carona, porque ela precisa fazer, se não me engano, 9 coisas, que é tipo um plano de vingança dela, pra 9 pessoas diferentes, e ele tem que ajudar ela. Só que, então, como ele é super apaixonado por ela, etc., ele resolve aceitar. Eles saem de noite, ficam a madrugada inteira pela cidade fazendo essas coisas que a Margot pediu. E a partir daí, assim, depois que acabou isso, ele pensa, nossa, a gente se reaproximou e agora eu finalmente vou ter chance com ela, tô muito ansioso pro dia seguinte. Aí ele vai dormir e quando ele vai pra escola, ele descobre que a Margot sumiu, ela desapareceu, ela fugiu. Descobre que a Margot, ela deixou pistas pra ele achar ela, onde ela tava. Então a partir daí ele começa a fazer várias buscas. A história vai continuar a partir daí. Essa é a premissa do livro, ele procurando essas pistas e tentando achar onde que a Margot tá. Então eu vou falar agora o que eu achei, minha opinião sobre esse livro. Gostei do livro, assim, não foi nada demais, mas então eu vou falar os pontos positivos e os negativos que eu vi nele. Então assim, eu gostei da história, gostei muito da execução dela. Achei a escrita do John Green muito legal e muito, assim, muito divertida de ler. O livro todo eu acho que é um livro, assim, muito divertido e muito engraçado. E a história, assim, é bem simples, não tem nada muito complexo. E a escrita dele, como é muito simples, assim, acaba que você vai lendo, assim, muito rápido e você não consegue largar do livro. E ao mesmo tempo que ele tem essa escrita simples, em alguns momentos ele faz umas metáforas, assim. O humor tá presente tanto no modo que ele escreveu o livro, quanto nos personagens. Os personagens são muito engraçados, eu gostei bastante deles. Principalmente dos melhores amigos do Quentin, que são o Ben e o Hadar. Eles são outros dois nerds, assim, meio que nerds. E eles são muito engraçados, eles deram muito humor pro livro. Então eu gostei bastante, porque é um livro, assim, bem legal de ler, bem divertido de se ler. John Green, ele percebe que ele entende bastante como vamos dizer, como é a adolescência, assim. E ele fala da adolescência, como ele fala da escola, principalmente do ensino médio, assim, como ele tá, que ele tá no último ano, e tem essas dúvidas do que eu vou fazer, que faculdade, essas coisas. Eu acho que isso foi executado muito bem no livro. Quando acontece certa coisa no final, vamos dizer, a solução do problema, eu não gostei muito, porque eu acho que eu tava esperando uma coisa. Eu criei muita expectativa no início do livro que essa execução, essa solução fosse uma coisa super grandiosa e tivesse uma reviravolta, etc. Chegou no momento, não foi nada demais, não foi o que eu tava esperando. Acho que é porque eu acabei criando muita expectativa. Acabou me decepcionando, assim, um pouco essa resolução. Foi assim. Tudo bem que ele desde pequeno era apaixonado por ela, ele conhecia ela quando pequeno, só que com o passar dos tempos, com o passar dos anos, né, eles ficaram maiores, ele ainda não conhece ela direito, sabe? Teve momentos da história que ele fez certas coisas, tipo, muito, assim, exageradas, sem pensar, tudo por causa da Margot. Não que eu não entendesse, assim, por que ele tá indo atrás dela, tudo bem, ele quer achar ela porque ele é apaixonado por ela, etc. Só que tem algumas coisas que ele fez, tipo, que ele perdeu, sabe? Umas coisas que ele sacrificou, por exemplo, que eu não consegui digerir muito isso. Isso eu li em 3 dias, porque realmente você vai lendo, quando vê tá no meio do livro. Então é uma leitura muito rápida. Então eu acho que se você tá procurando algum livro assim, que seja bem divertido, rápido, com certeza é um livro que eu recomendo muito. Tem muito humor, como eu disse. E o final, assim, o final em si da história, eu até que gostei, porque foi um final que fugiu dos clichês. Então eu acabei dando pro livro 4 de 5 estrelas por conta dessas coisas que eu não gostei muito. Mas eu recomendo bastante a leitura. Com certeza vai ter uma crítica do filme aqui, então aguardem. Semana que vem eu vou tentar assistir. Eu não vou fazer uma TBR,
porque eu já fiz a TBR da maratona, já que a maratona vai ocupar todo o mês de julho, então assistam lá, vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo. Se vocês gostaram, dê o like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou. Não esqueça de me acompanhar pelas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo, tchau!